Buenas, galera! O Buenas virou marca registrada, né? Da entrada dos vídeos. Pois então, continuamos então falando sobre população. A gente já falou bastante sobre conceitos, teorias populacionistas. E a gente continua agora falando sobre população, assim, no que diz respeito à sua dinâmica também, né? E como ela se apresenta através de uma forma de um gráfico chamado pirâmide etária, né? E a população também economicamente ativa. Esses são os dois temas da aula que a gente vai falar de hoje, no que diz respeito à população, beleza? Provavelmente você já deve ter visto alguma coisa parecida com isso aqui, ó, que está aqui do ladinho aqui, quando se fala em pirâmide etária, né? Até porque essas duas aqui até tem formato de pirâmide, mas essa nem tanto. Então, não estou entendendo muito bem, professor. Calma, vamos com calma aí, vamos prestar bastante atenção que o assunto não é difícil. É capaz de, no terceiro slide, você já se encontrar no assunto, quer ver? Aqui, ó, pirâmide etária, também conhecida como pirâmide demográfica, né? Sempre fala a palavra demografia, está se referindo à população, ou pirâmide populacional, né? Como eu acabei de falar, é uma ilustração gráfica que mostra a distribuição de diferentes grupos etários, né? Quando eu falo a palavra etário, eu estou me referindo à idade, né? Então, um grupo etário, determinado grupo de faixa etária, né? De 0 a 10, 12 anos, crianças, de 12 a 19, adolescentes, né? 12 a 17, 12 a 18, adolescentes, 65 anos em diante, né? O grupo etário aí dos idosos, assim por diante, né? De acordo com a faixa etária, certo? De uma população tipicamente de um país ou da região ou de um mundo. Eu posso ter então uma pirâmide etária que representa um país, eu posso ter uma pirâmide etária que representa um estado, eu posso ter uma pirâmide etária que representa um continente inteiro e assim por diante, né? E que normalmente cria-se forma de uma pirâmide. Aqui é que está o segredo, ó. Normalmente cria a forma de uma pirâmide, como a imagem que eu mostrei aqui no comecinho da aula para vocês, né? Normalmente. Mas esse terceiro aqui já foge um pouco. A gente vai ver umas bem longe de formato de pirâmide. Já já a gente entende, tá? Esse gráfico é constituído de dois conjuntos de barras que representam o sexo e a idade, ou seja, se é masculino, se é feminino e em que faixa etária se encontra essa pessoa, de um determinado grupo populacional. É baseado numa estrutura etária da população, ou seja, a repartição da população por idades, né? E como eu acabei de falar também, de acordo com o sexo da pessoa, beleza? Então é o seguinte, sem eu falar muito, né? Eu vou contar até 10 aqui para vocês, e vocês vão olhar esse gráfico aqui do lado e vocês vão dizer onde é que vocês estão sendo representados aqui nesse gráfico, ok? 1, 2, sem pressão, quietinho. Quietinho. Já se acharam? Aí, ó. O professor, né, atualmente, prestes a fazer aniversário, o professor está com 38 anos de idade. Então, 38 anos de idade, o gráfico aqui meio que os pixels ficaram meio estourados, mas dá para mais ou menos ver, ó, de 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14. O professor está aqui, ó, entre 35 e 39 anos, 35 e 39 anos do sexo masculino, certo? Então, eu estou representado dentro dessa barrinha aqui, ó, ok? Vocês, como estão no segundo ano, devem estar na casa, alguns com 15, né? A maioria entre 16 e 17 anos e tal, vocês estariam aqui, ó, entre 15 e 19 anos, ok? Se for do sexo masculino, vocês vão estar sendo representados nessa barra aqui. E se forem do sexo feminino, estão sendo representados nessa barra, né? Então, olha só por que geralmente forma uma pirâmide. Porque na base da pirâmide estão os nascimentos. Ou seja, de 0 anos de idade, né, recém-nascidos, até 4 anos de idade. E aí vai subindo. E conforme vai subindo, né, as pessoas... vai diminuindo a quantidade, porque foram as pessoas que nasceram há tanto tempo atrás, ou seja, se uma pessoa, como o professor está aqui, ó, há 35 a 39 anos, se eu contar 35 anos atrás, eu estaria aqui no nascimento. Isso está dizendo que essa informação dessa pirâmide aqui, ó, que como a gente já acabou de ver, ela geralmente apresenta o formato de uma pirâmide, é porque tem cada vez mais nascimentos, cada vez nascem mais pessoas, cada vez nascem mais pessoas. Então, se cada vez está nascendo mais pessoas, isso indica que a base cada vez fica mais larga. E ela também vai se alargando daqui para cima, né? Com o passar do tempo, essa proporção de pessoas que tem aqui, certo? Ela vai aumentar ao longo do tempo também. Porque aqui embaixo tem uma outra informação, ó, 0,0, 0,2. O que é 0,2? 0,2 milhões de pessoas, ou seja, 0,2, 0,4, 0,6 milhões de mulheres, porque está desse lado aqui, né? E se for para o outro lado, 0,2, 0,4, 0,6 milhões
de habitantes, né, de pessoas do sexo masculino. Então, conforme a barra, a gente pode até definir mais ou menos aqui assim, ó. Se a gente pegar a linha, acompanha o mousezinho lá do lado, ó, 0,2 e trazer ele em linha reta, aqui, ó, eu posso dizer que existem 200 mil, né, porque 0,2 milhões, desculpa, 0,2 de 1 milhão é 200 mil. Então, existem 200 mil homens de 15 a 19 anos, né? É uma forma de representação da população. A primeiro ver, você nota assim que a pirâmide parece que é só uma informação pronta. Ah, eu fiz a pirâmide pronta. Não, ela não serve mais para nada. Não, ela serve para muita coisa. Tá? Existem muitas análises que se podem fazer em cima de uma pirâmide. Ok? Por isso que não é só isso. A gente vai adiante. A pirâmide etária, né, como vocês podem concluir, ela divide então a faixa etária das pessoas. Né? A base representa os nascimentos, a natalidade, ou seja, o número de entrada, né, o número de pessoas que vai surgindo, que vão não surgindo, né, que vão nascendo, certo? A gente tem aqui a pirâmide, a fase adulta, né? A gente tem a fase infantil, a fase das crianças, a fase adulta e a fase mais idosa. Obviamente, naturalmente, ela vai se afunilando, porque ao longo do tempo, né, não tem como a pessoa nascer jovem, né? Ela tem que nascer criança, não tem como nascer adulta, não tem como nascer idosa, se não for o curioso caso de Benjamin Button, né? Aquele filme bem legal lá. Mas enfim, né? Ao longo do tempo vai passando, né? As pessoas vão morrendo e obviamente o número de idosos geralmente é menor do que o número de crianças, a não ser que esteja acontecendo algumas coisas como uma transição demográfica, né? A evolução da medicina, coisas que estão acontecendo realmente, mas que a partir de agora a gente vai estudando isso daí, certo, gente? Então é o seguinte, ó, a primeira coisa que a gente pode analisar numa pirâmide, analisar a diferença por sexo. Essa aqui é uma diferença que não é muito grande, né? Geralmente o número de mulheres, né, é um pouquinho maior ou um pouquinho menor, ou seja, é 50%, 50%. A gente está vendo aqui o caso do Brasil. Se a gente pegar o caso do mundo, né, o número de mulheres é um pouquinho maior, é 50,7% e o dos homens é 49,3%. Tá? É basicamente meio a meio, mas existem sim alguns lugares do mundo em que esse número pode ser um pouco mais diferente, né? Existem cidades aí que se faz reportagem, por exemplo, se eu não me engano, na região de Manaus, no Brasil, o número de mulheres é muito superior ao número de homens. Aí se faz estudo, se tem alguma coisa a ver com o clima, se tem alguma coisa a ver com a genética daquela população, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas não é um número também muito absurdo, mas é, digamos assim, não é proporcional ao restante do país. Assim como vai ter outros lugares do mundo que vão ter muito mais homens do que mulheres, certo? Mas se eu pegar o mundo como um todo e colocar numa balança, é praticamente meio a meio o número de homens e o número de mulheres. Ok? Então, a partir do momento que vocês começam a analisar a pirâmide, vocês vão começar a perceber aquela primeira aula que eu falei sobre população, sobre aquela história. Olha, percebam como o ciclo se repete. País pobre, nasce cada vez mais gente, né? País rico nasce cada vez menos, é mais urbanizado, não tem aquela realidade, a agricultura é mecanizada, não precisa de tanta gente no campo. Olha só como o ciclo vai se repetindo. Parem para prestar atenção nessas duas pirâmides etárias aqui. Vocês já perceberam que nós estamos observando um país desenvolvido, né? E um país subdesenvolvido, certo? A Costa Rica fica na América Central. Então a pirâmide etária, conforme a gente começa a olhar aqui, ó, machos mais velhos têm mortalidade mais alta do que as fêmeas. Isso não é comum só dos países ricos, é também dos países pobres. Tá? Quando eu falo machos, aqui ficou um termo meio pejorativo, assim, digamos assim, né? Mas é uma imagem que eu peguei na internet pronta. Mas assim, ó, o número de mulheres idosas geralmente é maior do que o número de homens idosos, mesmo eles nascendo na mesma proporção. É indiferente. Pode nascer 50%, 50%, mas quando essas pessoas chegam no topo da pirâmide, né, o número de mulheres idosas é geralmente maior do que o número de homens idosos. Por quê? A gente tem duas causas principais, ok? A primeira delas é que as mulheres têm mais cuidado com a saúde do que os homens. Isso é inegável, né? E outra coisa, e outro fator, é que os homens exercem trabalhos mais perigosos, né, e que estão mais suscetíveis à morte do que as mulheres. Né? A gente não pode ser hipócrita nesse momento de dizer que não. Ah, professor, mas as mulheres também executam trabalhos perigosos. Mas se vocês entrarem numa mina de carvão, né, vocês vão ver quantos homens trabalham e quantas mulheres trabalham. Se vocês forem ver quantos caminhoneiros existem aí, né, que é um trabalho também, digamos assim, de certo modo perigoso, se vier acontecer um acidente, quantos homens dirigem caminhão e quantas mulheres. Né? Nos trabalhos mais perigosos ainda a gente não tem uma igualdade
no que diz respeito ao quantitativo de mulheres e homens equivalentes trabalhando, né? Então, é uma realidade. O número de homens que trabalham, que exercem profissões mais perigosas é muito maior do que o número de mulheres. Então, por essas duas principais causas, né, tanto por cuidar da saúde e não exercer trabalhos tão perigosos, o número de mulheres idosas geralmente é maior do que o número de homens idosos. Né? Quando a pirâmide ela se apresenta dessa forma, em formato de pirâmide, a gente está falando então de um país subdesenvolvido. Por quê? Porque é aquela situação do ciclo se repete. Né? Cada vez tem mais filhos, ou seja, continua tendo aquela realidade de um país mais rural, de um país que depende muito da mão de obra manual, não existe tanta mecanização nem na indústria, né? Não existe tanta robotização, não existe tanta mecanização também no campo, então o número de filhos, né, é a realidade do Brasil de 50 a 60 anos atrás. Então, quando se apresenta em formato de pirâmide, está dizendo que está nascendo cada vez mais pessoas, ok? E quando ele se apresenta nesse formato aqui mais no estilo meio que losango, no estilo mais trapézio, digamos assim, ó, geralmente ele se apresenta num país desenvolvido, mas cuidado para não cair em algumas pegadinhas, tá? A gente vai analisar as pirâmides, todas elas aqui, de vários formatos. Olha só o que acontece aqui, ó. Analisando, país desenvolvido ou subdesenvolvido? Pera aí, professor, até aqui, até 30 anos, 40 anos, era um país subdesenvolvido, mas a partir daqui o número de nascimentos começou a diminuir, ó, né? Parece que eu estou olhando para vocês, mas eu estou olhando para o meu PowerPoint aqui também, eu estou vendo tudo ao mesmo tempo, então às vezes eu estou meio doido assim, mas percebam, acompanhem a seta lá do mouse ali, ó. Estão vendo? Há uns 35, 40 anos atrás, o número de nascimentos, né, começou a diminuir, ficou cada vez mais estreito. Vocês sabem que país é esse? É o Brasil. O Brasil se industrializou, né? Não é num primeiro momento que industrializou que já vai mudar completamente o número de nascimentos, a taxa de natalidade, né? Vai começar o êxodo rural, aos poucos vai começando aquele processo das pessoas saírem do campo e virem para a cidade, que eu acabei de falar, que é o êxodo rural, né? E aí não vai ter mais tanto filho assim. Então vocês podem perceber aqui que o número de filhos é cada vez menor, né? Aquele número que a gente já comentou na aula passada também, que a taxa de fecundidade da mulher brasileira já é menor do que 2, está na casa de 1,7, 1,6, ok? Então justamente há 40, 50 anos atrás, aqui ó, de 30 a 40 anos atrás, mais ou menos, é quando a gente começou a ter o grande auge da industrialização no Brasil, na década de 60, 70, 80, onde inverteu então, a população passou a ser maior parte urbana do que rural, né? E desde então a população urbana só vem aumentando muito mais em relação ao rural, ok? Então essa é um gráfico, não é nem de um país desenvolvido e nem de um país subdesenvolvido. Qual é a característica do Brasil? A gente tem um apelido, emergente. É um país que era subdesenvolvido, né, dos maiores subdesenvolvidos, assim digamos, e que o processo de industrialização trouxe essa característica de país emergente na sua economia, né? Ele tem características, digamos assim, às vezes tem características de país desenvolvido, como é o caso da pirâmide nossa etária, como é o caso da nossa pirâmide etária, e às vezes ele tem característica de país subdesenvolvido. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em pirâmide etária, a gente parece ser desenvolvido, mas quando a gente fala em desigualdade social, a gente é subdesenvolvido, né? Então a gente fica num misto dessas características. Ora a gente tem característica de país desenvolvido, ora a gente tem característica de país subdesenvolvido, né? Por exemplo, a gente é a 10ª, está entre as 10 nações com o PIB mais alto do mundo, né? O país entre os 10 que mais produz riqueza no mundo, mas a gente é o 10º país do mundo em qualidade de vida? Não, né? Então a gente fica sempre nesse misto aí de características entre, às vezes, desenvolvido, às vezes, subdesenvolvido, né? Então, como eu vou mostrar aqui para vocês, ó, olha só, a gente agora está fazendo uma comparação aqui de 2 continentes. Obviamente, a gente está fazendo uma característica de um continente que vocês já têm dentro de vocês, que a maioria dos países são subdesenvolvidos, né? Onde a gente tem os problemas mais graves de pobreza, né? A chamada África, especialmente a África subsaariana, aquela África que fica abaixo do deserto do Saara, né? E a Europa como um todo aqui, ó. Então, a gente vai ver como aqui caracteriza bem a questão do subdesenvolvimento, cada vez mais nascimentos, a base cada vez mais larga, né? E aqui a questão da Europa, né, cada vez mais estreita. Ah, professor, mas eles também tiveram um formato de pirâmide aqui de 45, 50 anos atrás, eles tinham, sim,
mas eles se desenvolveram mais rápido, eles tiveram mais tempo para se readequar, tiveram mais conhecimento, tudo isso, né? E se urbanizaram de forma, assim, mais, digamos assim, cuidadosa, enfim, em outras palavras, né? E aí trouxe, então, um certo controle natural da população. Ninguém disse, não pode ter filho, não. A própria questão da urbanização faz com que as pessoas não tenham tantos filhos em vista dos custos de ter filhos nas cidades, ok? A partir desse momento, então, a gente entende que alguns países, principalmente os desenvolvidos e os países emergentes, eles passaram por um processo chamado transição demográfica. Olha só, é um conceito que descreve a dinâmica do crescimento populacional decorrente dos avanços da medicina, urbanização, desenvolvimento de novas tecnologias, taxa de natalidade e outros fatores. Certo? Se eu estou falando, por exemplo, lá em cima, acompanha de novo, crescimento populacional, está dizendo que a população continua crescendo, mas não a passos tão largos como antigamente. Por quê? Porque a gente teve avanços na medicina, ou seja, diminuiu o número de mortalidade. Né, vacinas, né, acompanhamento médico, exames mais detalhados, com maior qualidade, né, formações, estudos mais avançados, tudo isso trouxe com que as pessoas tivessem maior longevidade, ok? Maior expectativa de vida, digamos assim. A urbanização, como a gente já falou, países mais urbanos tendem a ter a população um pouco mais controlada de forma natural pela questão de ter filhos na cidade, não é a mesma coisa que ter filhos no campo, ok? E também a gente tem outra questão, o próprio desenvolvimento de novas tecnologias estão ligadas à medicina, estão ligadas à urbanização, a taxa de natalidade vai estar tudo interligado. Então, para nós analisar esse gráfico, basta a gente olhar o seguinte, a taxa de natalidade aqui está muito alta, né? Chegou um certo momento que ela começou a diminuir. Por que ela começou a diminuir? Porque veio a urbanização, né? Veio a industrialização. Lembra que a urbanização e a industrialização sempre andam juntos, mas isso não aconteceu em todos os países, né? Aqueles que a gente tem maior contato, que a gente tem, digamos assim, uma certa visão de desenvolvimento, é o que aconteceu, que inclusive é o que também aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? A taxa de natalidade diminuiu bastante por conta da nossa industrialização, né? Comumente, digamos assim, diretamente ligado ao processo também de urbanização e industrialização que andam juntos, certo? A mortalidade também caiu. Por que a mortalidade caiu? Por causa da evolução da medicina, ok? Então, esse é o caminho aqui, Então, hoje a gente tem um regime demográfico de alguns países que pode até mesmo ser negativo. Lembra que a gente falou de crescimento vegetativo na aula passada, e a gente falou, existem alguns países que já está diminuindo a população, que aí eles estão criando políticas natalistas, né? E outros países ainda estão tendo problemas graves com muitos nascimentos, né? Com superpovoamento, com uma superpopulação, não consegue atender com qualidade de vida toda essa população, e aí eles estão criando políticas antinatalistas, como a China já fez, né? Como alguns países criam aí suas políticas para que os casais, que as pessoas tenham menos filhos, ok? Então, isso é a transição demográfica, é quando sai de um momento que tinha muito filho, né, que tinha um crescimento muito grande, passa por esse momento que alguns países já passaram, outros não, né? Dentro dessa transição demográfica, a gente pode ver ela na pirâmide do Brasil, A gente tinha uma pirâmide lá em 1980 ainda, em formato de pirâmide, né? Ou seja, em formato típico de um país subdesenvolvido, e a gente começou a se alterar aqui, começou a ter uma alteração, certo? O número de nascimentos já começou a diminuir, os últimos 20 anos, né, de 0 até 19, ou seja, de 0 até 20 anos praticamente, o número de nascimentos começou a ser cada vez menor. E a gente aqui tem uma projeção para 2020, a gente não tem um número exato de 2020, mas essa projeção desse ano. Olha só como essa pirâmide brasileira aqui, ela já está mais próxima de uma pirâmide típica de um país desenvolvido, certo? Então, né, quando a gente fala em pirâmide etária, é muita coisa que a gente pode analisar olhando o gráfico dela, certo? Por exemplo, o que aconteceu nesta pirâmide? O que ocorreu aqui? Que coisa estranha. Nasceu um monte de gente, depois parou de nascer, aí depois nasceu de novo, não sei o que, porque a gente está contando isso, né? A gente tem que lembrar assim, aqui mais ou menos uns 80 anos atrás, aconteceu alguma coisa que, basicamente, a população até mesmo diminuiu, né? Há 40, sabe onde é que é isso aqui? Isso aqui é a pirâmide etária do Japão. Guerra. Minha gente, guerra. Ah, professor, mas se é guerra, devia ter morrido mais homem do que mulher. Não, os homens morrem na guerra. E as mulheres morrem nos ataques às cidades japonesas. Né? Tivemos bombas nucleares que foram atingidas, ou seja, enquanto os homens estavam em campo, em batalhas, as mulheres estavam nas cidades, onde também aconteciam ataques. Certo? A gente tem pirâmides etárias aí bem curiosas, por exemplo, o caso de Ruanda.
quando teve como é que a gente chama, um genocídio, né? Que é quando uma tribo acaba matando toda a outra tribo, ela conseguiu se armar, conseguiu um financiamento por fora aí de alguém interessado no ouro, em algum metal precioso que tinha nesse país, financiou uma tribo com armas para eles e matarem a outra tribo, para daí facilitar tudo lá e lá recolher o ouro da forma como eles queriam, né? Num ano a população de Ruanda tinha 6 milhões de habitantes, no outro ano passou para 3 milhões e 300, ou seja, 2 milhões e meio de pessoas foram mortas. Né? Então isso obviamente vai provocar uma alteração na pirâmide etária, né? A gente tem aqui uma diminuição por conta da guerra, né? Especialmente da guerra aí que a gente pode ver aqui, né? Isso aqui, que coisa mais estranha, ela é uma pirâmide real, tá? Professor, o que aconteceu com as mulheres aqui? Mataram elas? Aí depende do conceito de cada um, né? Ou mataram, ou ela fugiu, ou elas fugiram, né? Ou elas se debandaram, né? E tal. Isso aqui é a pirâmide etária do Catar. Catar fica no Oriente Médio. O Catar tem uma situação parecida, né? Eu poderia dizer que essa pirâmide etária aqui também poderia ser dos Emirados Árabes Unidos, que ela poderia ser da Arábia Saudita, qualquer país daqueles ali do Oriente Médio ali que a gente tem a religião muito forte, né? Questão religiosa muito forte, onde envolve a cultura do sexo masculino, o machismo é muito presente. Então, diante do machismo muito presente, né, que leva o nome da família adiante, né, que existe até uma situação muito para nossa cultura, assim, né, a gente evoluiu tanto questão culturalmente falando, de ver assim a mulher, né, no mesmo patamar do homem, sempre deveria ter sido assim, né, sempre, mas a gente sabe que não é bem assim, vivendo e olhando por aí a gente sabe que a gente ainda tem muito a cultura do machismo na nossa sociedade, mas lá muito mais. Então até mesmo quando sabe que a criança que vai nascer vai ser uma menina, muitos acabam abortando, né? Além do que, um homem pode casar com várias mulheres, pode casar com 5. Certo? E aí nessa situação ele acaba controlando a situação dessas 5 mulheres para elas terem filhos só homens, né? E esses países também eles têm apresentado uma evolução muito grande que diz respeito à construção civil, né? Quando eu falo Emirados Árabes Unidos, vocês devem ter lembrado em Dubai, a própria capital do Catar, ali, né, onde vai ser as Olimpíadas, né, também é uma cidade muito desenvolvida, então está precisando muito de mão de obra, essa mão de obra está vindo de fora, e quando essa mão de obra vem de fora, geralmente é a população masculina, por isso que dá essa disparidade tão grande aqui na pirâmide, né, quando diz respeito ao sexo masculino. É estranho, mas é real, né? Bom, a gente acabou de falar de pirâmides etárias, agora a gente começa a falar de população economicamente ativa, ou seja, o PEA. Tá? O PEA nada mais é do que a mão de obra disponível para o mercado de trabalho. Ela tem que estar disponível para o mercado de trabalho, ou seja, desempregado também faz parte da PEA. Tá? É toda aquela população que ou está empregada ou está desempregada procurando emprego. Existem pessoas que já estão aposentadas, que não fazem parte da PEA, né? Existem pessoas com... professor, tem gente que tem uma deficiência que também não pode trabalhar. Então essa pessoa também pode se considerar aposentada, né? Pela situação dela que ela não pode trabalhar, então ela não faz parte da população economicamente ativa. Pessoas que são filhos de pessoas muito ricas, que nunca tiveram emprego e não estão procurando emprego, também não fazem parte da população economicamente ativa. É um número bem singular, assim mesmo, que diz respeito àquela mão de obra que está disponível, tá? E a partir de qual idade começa essa disponibilidade? Depende, isso varia de país para país, certo? No próprio Brasil há uma contrariedade, 15 anos para ser considerado população economicamente ativa. Aí você vai se perguntar assim, tá, professor, mas 15 anos, a partir de 15 anos não pode trabalhar pela lei. Não pode, né? Mas a gente não pode fugir de uma realidade, por exemplo, de famílias mais de interior e tal, que depende do trabalho dos seus filhos, né? E que estão ali gerando renda. Então eles fazem parte da população economicamente ativa. Até para vocês se assustarem, até pouco mais dos anos 2000 ali, essa idade no Brasil é de 10 anos, né? Agora nos últimos aí 2018 aqui, se eu não me engano, é que mudou para 15 anos, né? Então dependendo de um país desenvolvido ou subdesenvolvido, aí essa faixa vai mudar. Ok? Mas para vocês só terem uma ideia do número bem próximo, eu entrei no site do IBGE para dar uma observada, hoje esse número do Brasil é de 95 milhões de pessoas, né? Dos 215 milhões de habitantes, 95 milhões fazem parte da população economicamente ativa. E se a gente tem a população economicamente ativa, a gente tem a população economicamente inativa, que são os aposentados, crianças desalentadas. Esse desalentado é aquela pessoa que não
não vai procurar trabalho nunca. Existem essas situações, né, de ter um sustento, de ter ela não está contribuindo com a economia, digamos assim, no que diz respeito à sua força de trabalho, ela só está ali consumindo porque ela deve ter uma renda, alguma coisa nesse sentido, mas não está gerando o lucro, digamos assim, para o Estado. Ok? Bom, as diferenças, como eu falei para vocês, pelo mundo, dependem muito do nível de desenvolvimento. Provavelmente os países africanos, os países asiáticos, essa parte que onde eu estou circulando aqui, essa idade deve ser mais baixa. Em comparação ao Brasil com 15 anos, alguns países africanos devem começar até mesmo a partir dos 8 anos de idade, 10 anos de idade. Enquanto os mais desenvolvidos, essa idade deve ser um pouco mais avançada, né? Ou seja, você que tem 15 anos de idade, 16, você já faz parte da população, mesmo que esteja, entre aspas, só estudando, como dizem por aí, né? Não é certo falar isso, né? Vocês estão estudando isso e é muita coisa, né? Enfim, você já faz parte da população economicamente ativa. E a população economicamente ativa, quando a gente estuda ela, a gente não pode deixar de falar dos setores da economia, ou seja, onde está empregada essa população economicamente ativa e como ela está distribuída ao longo dos 3 setores da economia. Bom, vocês devem lembrar, setor primário, setor secundário e setor terciário da economia. Como é que eu faço para lembrar isso? Professor, alunos, é só vocês seguirem a ordem da produção. Eu tenho que produzir a matéria-prima. Matéria-prima, setor primário, então agricultura, pecuária, mineração, né? Vou retirar madeira, setor primário, vou plantar arroz, setor primário, ou plantar arroz, tá, dinheiro. Tá? Vou plantar, sei lá, sou pescador, setor primário, estou gerando matéria-prima. Esse produto vai passar por uma indústria, vai ser transformado para depois ser vendido, setor secundário. Então, tanto indústria, mas aqui também se engloba a construção civil, tá? E o setor terciário, então, é a venda do produto para o consumidor. Então, é o comércio e, essencialmente, especialmente também a prestação de serviço que tem, né, que é o setor que mais emprega no Brasil hoje, não é o comércio, e sim a prestação de serviços, né? Beleza? Então vocês têm aqui uma comparação nesse gráfico por regiões, né? Porque quando a gente fala de Brasil, a gente não tem uma característica, a gente não pode trabalhar muito uma característica única para o nosso Brasil, porque o nosso país é um país de proporções continentais. E existem muitos países dentro do Brasil, né? Quem daqui já teve a oportunidade de viajar, ir para o Nordeste, já é muito diferente do Sul. Se vai para o Norte, muito diferente dos demais. Se vai para o Centro-Oeste, muito diferente. Então a gente sabe que tem realidades diferentes. A gente sabe que, por exemplo, no Nordeste e no Norte, a população rural, né, do setor primário aqui, ela vai ser muito elevada, né? Mas quando a gente vem para a região Sudeste, né, o setor terciário, onde se concentram as cidades, comércio e tudo mais, vai ser maior, bom? Então a gente aqui, eu trouxe para vocês uma média geral do Brasil, né? A média geral do Brasil é o seguinte: no setor primário, 7% da população economicamente ativa atua. Isso quer dizer que a produção é pequena. Não, lembra bem, a gente é um país muito mecanizado, muito tecnológico no que diz respeito ao campo e produz pra caramba, né? Não é porque tem pouca gente que a gente produz pouco. Setor secundário, 28%. A gente poderia ser muito mais desenvolvido se tivesse mais gente aqui. Até poderia, mas não um número muito exagerado. Até porque quando a gente fala em secundário e a gente está falando de indústrias, a gente também sabe que uma indústria bem evoluída nos dias atuais, ela é muito mecanizada, muito robotizada. Então, o número de empregados aqui também pode ser, mesmo assim sendo baixo, e o país ser muito desenvolvido. E o setor terciário, né, o que mais emprega. Aí a gente está falando então do comércio e da prestação de serviço. E como a terceirização é uma corrente muito forte nos últimos anos, né, que é eu pagar alguém para fazer alguma coisa, né, ou um serviço da minha empresa, eu contratar outra empresa para fazer esse serviço para mim, isso é terceirizar, né, esse número ficou cada vez maior. Então isso aqui também se caracteriza como setor terciário. Ok, gente? Então olha só esse gráfico aqui que ele mostra um pouco, ele é bem simplesão assim, mas ele mostra para nós como é que foi a distribuição dessa população economicamente ativa ao longo do tempo, que é a história do ciclo se repete, né? Olha só, lá em 1940, 70% da população economicamente ativa estava no setor primário. Veio a urbanização, a industrialização, veio as cidades começaram a crescer, veio o êxodo rural, o setor primário hoje está lá, hoje, né, na verdade que é em 2000 ainda, mas hoje está em 7%, né, como a gente acabou de ver, só 7%, bem menor, aqui é 2000, mas esse aqui mostra 2020, né. O setor secundário, né, quando as indústrias surgiram, nem tinha indústria aqui antes de 1940 praticamente, e aí ela veio aumentando, multinacionais, né, as automobilísticas, as empresas de grande porte internacional que vieram para o Brasil, vieram aqui ocupar essa parte aqui. E o setor terciário disparou, né?
setor terciário aqui disparou. Então a gente consegue ver essa situação. Não sei se vocês conseguem perceber por trás de tudo isso a pirâmide etária que a gente acabou de ver, a transição demográfica que a gente acabou de ver, toda aquela situação do ciclo se repete do país pobre, país rico, país urbanizado, país não urbanizado. Todo o tempo fica se repetindo na nossa frente essa situação, né? Mesmo com temas diferentes, mesmo com gráficos diferentes, mas tudo isso a gente consegue perceber, né? E a gente consegue perceber ainda, isso é um adendo da aula, isso é uma curiosidade, né? Que mesmo assim a gente continua tendo preconceito muito presente, a gente continua tendo machismo muito presente. Aqui existe um slide demonstrando a diferença de salário entre homem e mulher ocupando o mesmo cargo no Brasil, na situação das redes privadas. Porque quando se fala em setor público, a tabela ela é a mesma tanto para homem quanto para mulher. Então o salário de um professor é o mesmo salário de uma professora, né, se é do setor público. Mas se vai para a rede privada e outros demais, não só professor, mas também, enfim, qualquer outro emprego aí que não seja da área pública e seja de uma empresa privada, essa aqui é a diferença mais comum, tá? O homem ocupando o cargo ganha 3,4 mil, enquanto a mulher ocupando o mesmo cargo ganha em média 2,5 mil. Se for um homem negro, o homem negro tem um déficit de aproximadamente 15%. Né? E se for uma mulher negra, ela sofre o preconceito, digamos assim, duplo. Né? O primeiro, o machismo por ela ser mulher, e depois o racial por ela ser negra. Né? Que é uma tristeza, né, gente? Eu tenho que mostrar isso aqui para vocês, para repensar, para ver toda essa questão cultural que, de certa forma, está presente no nosso dia a dia, que a gente tem que batalhar para lutar contra ela. Ok, gente? Então, basicamente é isso. Vamos lembrar que todos somos iguais. Valeu, né? Então, a gente vai aqui encerrando essa primeira parte sobre população, a gente vai ter as atividades, e aí depois a gente vai falar mais aí sobre migrações e tudo mais. Valeu? Um abraço para vocês.